Todos nós gostamos de atualizações. Uma atualização sempre vem com alguma melhoria. No caso do Pentaho Data Integration, a versão 9.4, que é a última versão liberada, ela, além das melhorias, ela veio com um decréscimo, ou seja, foi removida do Pentaho a funcionalidade de você utilizar um banco de dados como repositório. Então, aqui na aba Connect, apesar de o botão ainda estar lá disponível, você não consegue criar um repositório do tipo banco de dados e se conectar a esse repositório. Então, é apresentada uma mensagem de erro. E aí, quando eu fui dar uma pesquisada lá no site da Ritac, que é quem mantém o Pentaho hoje, a versão Enterprise, então eu encontrei lá no fórum outros usuários comentando dessa mesma atualização, né? Eles removeram o repositório do tipo de banco de dados. Então, a partir da versão 9.4 do Pentaho, você só vai conseguir trabalhar com repositórios do tipo arquivos. Então, como é que funciona o repositório do tipo arquivo e do tipo banco de dados? Um repositório do tipo arquivo, quando você cria uma transformação no Pentaho, você clica no botão salvar, essa transformação ela é gravada no disco rígido do seu computador. É criado um arquivo físico. No caso do Job é a mesma coisa. E no caso do banco de dados, essa gravação dessa transformação ela é gravada dentro de um database. Então, qual é a diferença disso? Por exemplo, no caso de você trabalhar com arquivos, e se você tiver algum problema com o seu equipamento, com o seu computador, ou se você for mudar de equipamento, se esse repositório ele é local, a gravação ela está sendo feita na máquina, você vai precisar fazer uma cópia desse diretório para outro computador. Eu já vi pessoas, eu já participei de projetos em que todo desenvolvedor do Pentaho tinha uma pasta local com os arquivos físicos do Pentaho, mas depois que a gente terminava de fazer o trabalho, então a gente fazia um commit para poder gravar isso num repositório na nuvem. E aí, então lá no Git ficava a versão central e todo mundo fazia uma cópia desses arquivos para poder trabalhar e aí depois subia as atualizações para o repositório. Então, essa é uma maneira de se trabalhar com arquivos. Se você não quiser salvar os arquivos apenas na máquina local, você pode configurar um repositório do tipo GitHub ou Bitbucket ou qualquer coisa para poder estar gravando esses arquivos de maneira remota, na nuvem. E aí você não perde o que está na sua máquina, se você tiver algum tipo de problema no seu equipamento. No caso do repositório em nível de banco de dados, o banco de dados ele pode estar instalado na sua própria máquina ou pode ser um banco de dados remoto. E aí, se você tiver algum problema com o seu computador, com o seu equipamento, o banco de dados ele continua existindo. Então, você troca de equipamento, quando você for inicializar o Pentaho, você configura as conexões com aquele banco de dados. Então, essa é uma maneira. As pessoas geralmente preferem trabalhar com um repositório do tipo de arquivos, porque tem aquela questão do Git, do commit, para poder tentar manter ali um máximo de rastreabilidade entre alterações. No caso do nível de banco de dados, para a versão open source, a Community Edition, então você não tem esse tipo de gerenciamento de versões. Então, se você abre uma transformação para trabalhar e outro colega também abre a mesma transformação que está no banco de dados, então, se o banco de dados ele não der nenhum tipo de lock, de bloqueio, quando os dois tentarem gravar o arquivo, então vai ficar meio bagunçado. Você grava uma coisa, seu colega grava outra, você não sabe que ele está mexendo também, não existe uma trava. Estou falando da versão open source. A versão Enterprise já tem esse tipo de gerenciamento pronto, de gestão de usuários, de acesso a transformações, a jobs, para evitar esses tipos de conflitos. Então, no caso do banco de dados, existem benefícios, sim, para você trabalhar com ele. Um dos benefícios que eu vejo de se trabalhar com banco de dados é em relação à questão de você estar criando algum tipo de painel de monitoramento.
Quando você trabalha só com arquivos, você não consegue fazer um dashboard, por exemplo, do Pentaho. E usando banco de dados, não, você consegue saber, né, quantas transformações você tem, quantos jobs, o que, é que eles executam, enfim. Se bem que o Pentaho, ele faz uma distinção entre databases. Eu acho que eu já gravei um vídeo sobre isso. Eu tenho o database de repositório, eu posso ter uma configuração independente de database para logs. Se você quiser fazer um dashboard, um painel de logs do Pentaho, então existem configurações para cada transformação e job, onde você pode estar cadastrando ali aonde os logs daquelas rotinas vão estar sendo armazenados. E pode ser um banco de dados, um esquema ou tabelas diferentes do banco de dados do repositório. Então, né, tem um banco de dados de repositório, tem um banco de dados de logs e tem os bancos de dados que são os das conexões internas, a do trabalho. Então, eu posso ter o meu repositório num banco de dados PostgreSQL, os meus logs das minhas etapas de transformação e jobs podem estar sendo gravados numa MySQL e eu posso ter ali as minhas transformações fazendo coleta de dados de Oracle, de Sysbase, de Firebase, de qualquer coisa. O que eu faço dentro da minha transformação, os bancos de dados que eu vou estar trabalhando ali dentro, são independentes do repositório e dos logs. Então, nesse caso que eu estou trazendo para vocês aqui, só o repositório de banco de dados é que foi removido da versão 9.4 do Pentaho. A conexão a databases, como acontece nos steps de input de dados, output, então tudo normal. A questão é que agora você só consegue salvar seus arquivos de maneira física. Então, quem quiser continuar trabalhando com um repositório do tipo banco de dados, aí não muda de versão, fica na 9.3, que é muito boa, por sinal. E aí, né, para novos projetos, vocês avaliam. Vou trabalhar com repositório em database ou não? Para equipes menores, ou projetos de um homem só, ou onde a equipe é reduzida e você consegue administrar ali quem vai fazer o quê, então trabalhar com banco de dados não vejo nenhum problema. Eu já trabalhei há muitos anos com repositório do nível de banco de dados e eu acho muito bom, por sinal. Eu prefiro até mais do que arquivos, porque arquivos você cria um monte de arquivo e começa a fazer uma bagunça. E o banco de dados não, é bem mais. Você não fica colocando ali, né, muito sujeira ali no seu equipamento, no seu computador. A nível de organização, eu me organizo melhor com um banco de dados. É isso aí, um abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.